Boa tarde, Maria. Está me vendo e ouvindo? Está tudo bem? Você é nossa primeira aluna a entrar hoje. Como é que estão as coisas? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, professor. Está tudo bem? Mais ou menos assim. Nas últimas semanas aconteceram as coisas aí minha vida deu uma balançada, assim, uma mudada de rotina, mas estamos se ajustando já. Eu espero que as coisas deem certo para ti. É bom sempre manter a rotina quando dá para tentar fazer as coisas voltarem aos eixos, né? Então, espero que melhore para você. Valeu, professor. A primeira coisa que eu queria explicar é porque eu estou de óculos escuros. Semana passada, na quarta, eu fiz uma cirurgia refrativa, porque eu tinha um grau de miopia muito alto, e já estava programada essa cirurgia. E por 2 meses vou ficar usando esse óculos de dia ou à noite, quando eu estiver exposta à tela do computador ou à luz forte, porque eu estou com a visão bem sensível à luz. Então, peço desde já que entenda, na verdade, aos que vierem assistir a gravação depois também, entendam, estou com uma visão muito sensível. E está até embaçada a minha visão, fazendo aqui um esforço enorme para que tenhamos a nossa aula normalmente, tá? Então, é por isso que eu estou de óculos. Deve ser super estranho entrar e, poxa, a professora de óculos escuros num ambiente fechado, mas é necessário, senão eu começo a lacrimejar e daqui a pouco eu tenho que fechar o olho e não estou enxergando mais nada. Tudo bem? Tudo bem. Tá joia. Então, bora lá. Só estamos eu e você e a Maria, por enquanto. Maria tá me vendo e ouvindo também. Tudo bem, professora. É Sandra. Sandra Maria. Ah, porque na tela só aparece Maria, não aparece. Maria, Sandra. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Então, já que você prefere Sandra, é o dilema de todo mundo que tem nome composto, não é? O meu nome é Carla Priscila, mas eu me sinto mais à vontade quando as pessoas me chamam de Priscila. Porque quando me chamam de Carla, soa como bronca, sabe? Porque de Carla, Entendo. Priscila. Aí quando ela dizia Carla Priscila, eu já sabia que era uma bronca, ela me chamava pelo primeiro nome. Então, é aquele dilema, né? Todo mundo prefere um nome quando tem composto. Entendo, viu, Sandra? Tudo bem, professora. Fique à vontade. Tá bom. Então, não sei como foi a semana passada para vocês, mas eu tive a oportunidade de participar do ENIPS na terça-feira. Fiz uma palestra. Espero que vocês tenham acompanhado o ENIPS, a Semana de Direitos Humanos, que tenham assistido alguma palestra. Chegaram a assistir? Eu não assisti, não, professora. Infelizmente, eu não pude assistir. Que pena. Sempre é muito bom participar desses momentos de discussão, porque neles a gente toca nos assuntos que são polêmicos, nas questões atuais, e a gente que está escrevendo o TCC sempre consegue colher uma boa perspectiva desses eventos, né? Tudo que está de mais atual. Uma pena que você não conseguiu participar, Sandra, mas não deixe de acompanhar as notícias do que está acontecendo. Independente do tema que você tenha escolhido, a gente tem que estar acompanhando para poder ficar Eu sei. atualizado, não é? Entendo, verdade. Aí a gente nem teve aula na semana passada, porque no horário da nossa aula eu tinha pedido para vocês assistirem um EMIX. Sandra não pôde, não tem problema. Os demais não estão aqui para contar se conseguiram ou não, só o Bruno conseguiu
participar de algum dia da Semana de Direitos Humanos? Não, professora. Uma pena. Bem, está tudo gravado no YouTube. Quem sabe não tem alguma palestra interessante que vocês possam aproveitar. Depois dêem uma olhada, se tiverem disponibilidade, para ver se não conseguem aproveitar algumas das palestras com o tema de vocês, para ajudar a pensar melhor. Pois bora lá então. Vamos retomar o conteúdo que nós já tínhamos programado, falando hoje sobre as citações. Como vocês devem lembrar, eu espero que lembrem, porque já faz 2 semanas, na última semana antes da entrega do trabalho, a gente tinha chegado até o ponto de falar sobre a parte das hipóteses, justificativa, objetivos. E em seguida a gente fechou o conteúdo, depois de ter enviado o trabalho. Conteúdo relacionado ao projeto. A gente aprendeu ao longo dessas semanas, últimas semanas, a pensar no tema, no problema do projeto de pesquisa, nas hipóteses, na justificativa, objetivos, a pensar como elaborar uma boa metodologia, um sumário, o cronograma da pesquisa, e ficou faltando só um último pontozinho, que era das referências. Bem, vamos pegar no embalo só, e na aula de hoje, falar sobre o que é que a gente pode fazer, agora que a gente está com o nosso projeto praticamente pronto, faltando só as referências, o que é que a gente pode fazer a partir de agora? Por onde começar? Como construir o nosso trabalho de curso? Isso é importante. Vocês estão, espero que tanto Bruno quanto a Sandra, com o projeto praticamente pronto em mãos. A ideia é que vocês, depois de construírem um sumário e o cronograma, já coloquem no projeto uma primeira etapa a ser desenvolvida lá no cronograma. Agora, para esse finalzinho de ano, para esse mês de novembro. Que etapa é essa? A escrita da sua primeira sessão, do seu primeiro capítulo. É por aí que a gente vai começar. Depois de vocês elaborarem o sumário provisório, determinando quais são os temas que vocês querem trabalhar, na ordem que vocês querem trabalhar no TCC, é chegado o momento de começar a escrever o primeiro capítulo. Para isso, vocês vão precisar fazer toda aquela leitura do material que foi indicado no projeto. Eu quero fazer um projeto, quer dizer, um TCC, que no meu projeto eu tinha em mente fazer uma revisão de literatura. Eu queria ler muitos livros, pesquisar decisões judiciais, legislação. Então, para escrever a primeira sessão, o primeiro capítulo, é óbvio que vocês vão ter que parar e colocar em prática o que está no planejamento. Se começaram planejando que vão fazer um levantamento dos autores, fazer o fichamento dos autores, está na hora de começar. Uma das primeiras coisas que vocês devem saber antes de dar início a essa escrita é a fazer as citações. E a segunda coisa que vocês devem saber para dar início a esse processo de escrita é, depois de citar, ou seja, pegar o autor, mencionar esse autor nesse início do processo de escrever o primeiro capítulo, você já tem que abrir as referências do seu TCC para, toda vez que pegar o autor e citar ele no texto, em seguida, já mencionar esse autor nas referências. É legal que vocês aprendam a fazer o correto. Aprendi a citar, mas não aprendi a fazer a referência. Isso vai dar um problema sério quando vocês estiverem editando o seu trabalho de curso. Então, comecem a escrever fazendo as citações corretas e já colocando os autores mencionados nas referências. É importante que vocês tenham isso em mente, para que vocês não cometam um equívoco de não fazer a referência correta. Por quê? Quando a gente não faz a citação
e ou a referência, é possível que estejamos a cometer o plágio. E o plágio nada mais é do que você fazer menção a um autor, direta ou indiretamente, sem explicar de onde veio essa ideia, fazendo menção ao autor, ou fazer essa menção, né, dizer que a ideia veio de um indivíduo fulano de tal, mas fazendo a citação errada, porque isso também é plágio. Tem muita gente que fica surpresa por ser reprovado por plágio quando mencionou de acordo com fulano de tal, de acordo com Beltrano. Mesmo assim, eu fui reprovado por plágio, não entendi. Isso porque existem alguns tipos de plágio possíveis. O primeiro tipo de plágio é aquele em que você lê um livro, às vezes várias obras, e começa a escrever tudo que vem à sua mente a partir daquelas leituras. Ou seja, você não teve um conhecimento do zero, você leu antes de produzir, e mesmo assim, você está lá escrevendo sem citar o autor original da ideia. Ah, professora, mas eu coloquei com as minhas palavras, não importa. Esse é o plágio clássico, em que você, mesmo não tendo dado origem à ideia, escreve sobre ela sem mencionar quem fala sobre o assunto, de onde você leu originariamente a ideia. Nesse tipo de plágio, o plágio pode se subdividir em duas modalidades. O plágio em que você faz isso colocando as próprias palavras do autor, ou seja, você pega o pensamento do autor de forma literal, menciona ele no seu trabalho sem dar nenhum crédito a ele, sem fazer nenhum tipo de citação, ou você pega, lê em alguma obra, em algum livro, uma ideia, um pensamento que você considera correto, relevante, que te convenceu, e aí você vai escrever no seu trabalho aquela ideia com suas palavras. E mesmo assim, você não menciona onde você viu aquilo pela primeira vez. Então, aqui você tem uma citação indireta, como você não mencionou de onde veio aquela ideia, também é plágio. Essa é a primeira modalidade de plágio, que pode acontecer tanto quando você utiliza o autor literalmente, como quando você utiliza aquele autor com suas palavras, mas não menciona em nenhuma das duas situações quem foi o autor original. A segunda modalidade de plágio é aquela em que você menciona o autor. Você diz de onde veio a ideia, mas na hora de fazer a citação, por uma incapacidade de compreender as regras da ABNT, ou porque você simplesmente estava desatento, fez a citação errada. Por exemplo, você colocou assim, de acordo com Carla Cordeiro, vamos imaginar que vocês estão me citando. As ideias vêm de livros, devemos realizar a citação. Então, imaginem que vocês colocam dessa forma no trabalho. Só que vocês esquecem de colocar as aspas indicando que o pensamento que vocês estão mencionando é literal. Esse pequeno erro já é considerado plágio. Por quê? Quando vocês não utilizam as aspas, estão indicando que parafrasearam o autor. E isso é plágio, se vocês estão utilizando as palavras do autor, mesmo mencionando ele. Agora, é um plágio que, numa escala de incoerência, é menos grave do que o plágio de você citar uma pesquisa, de você colocar o pensamento de um autor sem sequer falar o nome dele. Então, errar na hora de fazer a citação, ainda assim é plágio, mas é menos grave do que aquele plágio literal, de você copiar um texto da internet. Mas ambas as modalidades podem ensejar responsabilização penal e civil. Então, vamos ter muito cuidado na hora de escrever os nossos TCCs, tá certo? Para não incorrer em nenhum tipo de crime. Aprender a fazer a citação é essencial, não só para o TCC. Entendam, vocês vão levar essa prática para a vida de vocês. Quando estiverem construindo uma petição inicial,
estou lá construindo a minha peça, a defesa de alguém, fazendo uma contestação, uma apelação, enfim. Aprender a fazer a citação correta se aplica a todas essas construções que eu mencionei. Vocês vão aprender a mencionar o autor das ideias, e nada mais rico do que mencionar quem de fato pensou aquilo primeiro. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não, eu nunca tenho nenhuma ideia, quer dizer que eu vou ter que estar o tempo todo dizendo de onde eu tirei as ideias? Sim, tem que sim ficar falando para cada ideia que você está mencionando no seu TCC, com certeza você leu isso em algum lugar. Então, quanto mais citação você fizer, mais completo fica o seu texto. Não precisa ter medo de citar. Tem gente que acha feio o texto cheio de citação. Não poderia estar mais errado. É melhor um texto cheio de citações, com a humildade intelectual de vocês, admitindo que estão tirando as suas ideias de outros autores, do que sem nenhuma citação e reprovado por plágio. Porque isso é copiar, e copiar é falta de criatividade, é crime, e indica que vocês têm uma deficiência criativa muito grande. Desse modo, eu recomendo a vocês que não tenham medo, pequem pelo excesso, mencionem mais de uma vez num só parágrafo os autores. Professora, mas eu li 5 autores e escrevi um parágrafo. Não tem problema. Quanto mais, melhor nesse sentido, certo? Antes eu morria de vergonha de, num só parágrafo, citar várias pessoas. Isso logo no meu comecinho da carreira acadêmica, quando eu ainda estava lá na minha primeira graduação. Hoje, depois de ter feito um mestrado, depois de ter feito um doutorado, eu percebo que é preciso sempre fazer citações. Vocês vão ver que nos meus artigos científicos, para quem tiver a curiosidade de pesquisar, eu já escrevi alguns, tem página que tem uma só página, mais de 10 citações indiretas. Por que indiretas? Porque o meu estilo de escrita é mais para fazer a paráfrase do pensamento do autor. Eu, pessoalmente, não gosto de ficar copiando os trechos dos livros, literalmente enchendo uma página de citação direta. Eu prefiro fazer a paráfrase, mas isso é coisa de estilo de pessoa. Não há nenhuma proibição a fazer a citação direta, tá? Ou misturar a citação direta com indireta, certo? Então, depois desse prelúdio sobre a importância da citação, eu espero que vocês já comecem a aula de hoje bem conscientes de que é preciso fazer citação. Citação é vida, da citação é que vai sair a compreensão do seu trabalho. As pessoas que estiverem lendo o seu TCC vão dizer, poxa, essa pessoa teve o cuidado de ler os grandes autores. Os avaliadores, eles vão direto nas referências para saber o que vocês leram. Então, não tenham medo de utilizar os autores na hora de escrever o seu trabalho. Tá beleza? Dito isto, vamos começar a entender o que é a citação. Esse material que vocês estão visualizando, eu vou disponibilizar para vocês, mas ele também está disponível para acesso público, porque não fui eu que nem nada do tipo. É o Manual de Normatização da Universidade. Na parte que diz respeito à citação e às referências, recomendo leitura, já que nada mais é do que o conjunto de regras da ABNT explicadas. Utilizei esse material na construção da minha dissertação, da minha tese, e eu acho um material muito bom para consulta, por isso eu estou compartilhando com vocês. Então, vamos falar um pouco sobre a citação. Afinal de contas, o que é a citação? É o uso de materiais diversos, como textos, artigos, periódicos, artigos de periódicos, ou seja, de revistas eletrônicas ou físicas, sites da internet, relatórios, enfim, todo e qualquer material
que vocês precisarem mencionar no seu trabalho acadêmico. Lembrem, tudo nós podemos fazer, mas nem tudo vai nos levar a um bom caminho. Como assim? Podemos utilizar páginas da internet. Não tem problema. Cuidado apenas com o tipo de página que vocês vão citar. Podemos citar artigos de revistas. No entanto, tenham cuidado com o tipo de revista que vão mencionar. Tenham o cuidado de escolher bem. Tudo nos convém, mas nem tudo é lícito, tá? Então, trocando em miúdos. Então, quando vocês começarem a colocar em prática esse planejamento que está no projeto, a primeira coisa que vocês vão fazer é separar o material que vocês já tinham interesse em ler, o material de leitura, para começar a fazer o resumo desses materiais. Algumas pessoas preferem só ler o material. Tá aqui uma lista dos livros que eu quero ler, né? Na minha metodologia, eu expliquei que queria fazer uma pesquisa bibliográfica. Já mencionei alguns autores. Eu vou começar com esses autores. Algumas pessoas preferem pegar os autores e fazer um resumo deles. Ou seja, fazer o resumo, fichamento, para depois começar a escrever o TCC. Outras pessoas preferem ler todo o material, estudar bem muito, para depois começar a escrever o texto diretamente, sem fazer resumo nem nada. Depende muito da escrita da pessoa. Só tome o cuidado para não começar o seu TCC fazendo plágio, né? Com a ideia de outras pessoas sem a citação correta, porque é a única coisa que não se admite. Então, quando vocês pegam essas ideias, esses trechos que são escritos por outras pessoas, vocês precisam fazer a citação do autor. A citação está prevista nas regras da ABNT, como a menção de um texto com informações extraídas de outras fontes. Vocês começam a escrever e precisam mencionar outras fontes. Daí que vocês precisam indicar de onde veio a ideia. As citações, elas podem ser de de três tipos, né? Porque eu tinha mencionado para vocês as citações diretas e indiretas. Faltou mencionar as citações das citações, que eu nem queria, a priori, precisar ensinar a vocês, porque eu considero uma modalidade hoje que não é tão legal assim, mas já já eu explico. Então, vamos começar falando da primeira modalidade, que é a citação direta. O que é a citação direta? É quando vocês querem utilizar o pensamento de um autor de forma literal, ou seja, eu li um livro, eu li um site, eu li um pensamento de um autor e quero mencionar esse pensamento literalmente. Quero trazer um trecho daquele livro, daquele artigo, de um site para o meu trabalho. Essa é a citação direta, em que você utiliza as próprias palavras do autor na hora de construir o seu texto. Neste caso, as citações diretas se dividem em duas modalidades. A primeira são as citações curtas. Nas citações curtas, vocês vão ter que observar o seguinte: o pensamento do autor passa 3 linhas. Então, a citação direta, você pega o pensamento literal do autor, para ser curta, conta até 3 linhas. Neste caso, vocês vão precisar utilizar as aspas para indicar que no corpo do texto, aquilo que vocês estão escrevendo veio literalmente da cabeça do autor. Olha o exemplo que vocês estão vendo aí. Exemplo. Tá aqui na citaçãozinha direta, citação curta, exemplo. Vou circular para vocês, tá bom? Nesse caso aqui, ó, o exemplo é dado em Paulo Freire. Aí, sobre a educação popular, vírgula, Freire
entre aspas, deve-se indicar o ano da obra e o número da página. Comenta, 2 pontos. Aos alfabetizandos com os quais a área popular é culturalmente invadida, 3 pontinhos, fecha aspas. Notem que para a citação direta acontecer, vocês precisam, neste caso da modalidade de citação curta, observar o limite de até 3 linhas para colocar o pensamento do autor, entre aspas. Deve indicar o autor mencionando o seu sobrenome, o último sobrenome do autor, o ano da obra e a página de onde vocês tiraram esse pensamento, tá? Então, a citação é direta, toda a citação direta pede, na hora de vocês mencionarem o autor, sobrenome, o último sobrenome, o ano da obra e o número da página, e o trecho entre aspas, certo? Como está aqui no exemplo da citação de Paulo Freire. Além disso, existem as chamadas citações longas. Como assim, citações longas? São aquelas citações de mais de 3 linhas. Vocês querem mencionar o pensamento literal de algum autor. Então, vocês precisam destacar essas citações de mais de 3 linhas do texto. Existem algumas regras para vocês fazerem citações diretas longas. Por exemplo, vocês vão separar o trecho da obra que vocês querem mencionar de mais de 3 linhas e, na hora de escrever no seu TCC, aplicar um recuo de 4 centímetros da margem da página, como está aqui, ó, no exemplo. Notem que existe esse recuozinho. O recuo é de 4 centímetros. Devem reduzir o tamanho da fonte. Então, a fonte do texto geralmente é 12, a regra da ABNT. Então, vocês vão colocar ou 11 ou 10, que também está na regra da ABNT, e vão deixar o espaçamento dessa citação simples, ou seja, vocês vão selecionar o texto e colocar o espaçamento entre linhas 0 ou simples. Ao final da citação, vocês podem colocar, entre aspas, o sobrenome do autor, o último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido do ano da obra e do número da página. Ou vocês podem mencionar, como já tinha sido dado no exemplo acima, colocar Freire, 1974, página 81, 2 pontos, e colocar abaixo a citação. Vocês podem deixar a menção do autor, ano da obra e número da página, tanto em cima, antes dos 2 pontos, como no final da citação, tá certo? São as 2 possibilidades para fazer citação direta longa. Eu, pessoalmente, sempre digo o seguinte: utilizem a citação direta com muita parcimônia. Por favor, ao fazerem suas citações, sejam razoáveis. Não peguem um trecho de uma página inteira de um livro para fazer uma citação direta, para encher linguiça, né, em outras palavras. Não peguem, por exemplo, uma jurisprudência, um acordo de uma página e meia, e coloquem no seu texto, com recuo de 4 centímetros. Porque fica parecendo para o leitor que vocês estão querendo ganhar espaço no TCC. As citações diretas têm que ser razoáveis. E o que é razoável? Se você está escrevendo uma monografia, nunca faça uma citação direta de mais de meia página. Já é muito grande uma citação de meia página. Eu já não gosto. Acho que a citação tem que ser razoável. Então, façam isso com parcimônia. E nunca coloquem muitas citações seguidas, diretas, porque isso pode indicar pobreza intelectual. Você não tem capacidade nem de comentar o que os pensadores, os autores, conseguem dizer em suas obras.
Você precisa fazer uma interpretação de cada citação. Fiz uma citação direta. No parágrafo seguinte, vou parar e fazer a interpretação, ou seja, escrever um pouco sobre aquela citação, utilizando a minha compreensão da mesma. São pequenas coisas que fazem muita diferença num texto considerado bom, tá? Lembrando, a gente tem 10 minutos, ok? Para finalizar o primeiro bloco da nossa reunião. Cada reunião tem 40 minutos e, ao término desse bloco, em que essa reunião vai se encerrar automaticamente, eu vou atualizar no grupo da nossa disciplina, tanto no WhatsApp como na página da própria Selmoni, o link para acesso. Eu iria atualizar esse link, certo? Então, depois do primeiro bloco. Então, cuidado com o uso dessas citações. A segunda modalidade de citação é a chamada citação indireta. Indireta porque vocês não vão citar o autor diretamente, ou seja, expressar com as mesmas palavras do autor o que ele está querendo dizer. E neste sentido, vocês vão precisar fazer a paráfrase da ideia do autor. Como assim? Vão pegar o que está num livro, num artigo, numa página da internet e colocar com as suas palavras. Sem deixar, obviamente, de dizer que a ideia original foi de uma outra pessoa. Então, a citação indireta é o texto baseado em uma obra do autor que foi consultado. Vocês vão buscar reproduzir as ideias das fontes consultadas sem transcrever o texto de forma literal. Nesse caso, quando vocês fizerem essa interpretação, não devem, na verdade, utilizar as aspas, nem o recuo de 4 centímetros. Vocês vão colocar o texto da mesma forma que já estão escrevendo, só que mencionando via citação que a ideia original é de um outro autor. Então, vamos a um exemplo, tá? É claro que a citação indireta não dispensa o uso da citação. Daqui a pouco eu mostro o exemplo. Deixa eu abrir aqui para vocês um exemplozinho daqui a pouco, tá? Vou compartilhar quando a gente voltar no segundo bloco. Pois bem, para fechar as modalidades de citação, temos a citação de citação, que é o que nós costumamos chamar de APUD. O que é a citação da citação? Quando vocês pegam uma citação direta ou uma indireta de um texto, e aí olham lá no texto original e o autor do texto original menciona um outro autor. Você está lendo um livro e o autor menciona uma outra pessoa, só que você não teve acesso àquele livro. Acontece muito. Eu estou aqui lendo um artigo e vi que no artigo que eu estou lendo tem várias citações interessantes de uma obra que eu não tenho. E eu quero fazer essas citações também. Nesse caso, eu vou fazer uma citação da citação, porque eu não tive acesso ao original. Estou lendo um artigo e quero utilizar as citações desse artigo que o autor do texto utilizou. O autor do texto leu livros que eu não. Então, eu posso fazer a chamada citação da citação, mas com muito cuidado para não empobrecer muito o meu texto. Precisamos fazer isso com muita parcimônia, com muito cuidado, muita cautela. É o chamado APUD. Então, o APUD acontece quando vocês querem citar um autor X que foi citado num livro que vocês estão lendo. Não tem acesso ao original. Se vocês tiverem acesso ao texto original, não fiquem com preguiça de consultar. Vão lá e leiam para fazer a citação direta do livro. Mas, se vocês não têm um livro, podem fazer a citação via APUD, certo? Quando vocês
forem fazer alterações nas citações, cuidado para não deixar de colocar. Por exemplo, a citação ela tem uma página inteira, vocês não querem citar tudo, querem só citar um trechinho, vão suprimir um trecho da citação. Coloca esses colchetes com os 3 pontos para indicar uma supressão de texto. Vocês querem acrescentar comentários entre os colchetes. Vocês podem também fazer comentários, por exemplo, indicar que esse trecho foi retirado do original da mesma forma. Podem indicar também. Ou podem dar ênfase ao texto, grifar, colocar em negrito ou em itálico. E aí vocês vão, ao final da citação, colocar que o trecho passou por essas modificações, tá certo? Então, essas são as formas de se fazer citação. A citação é direta, indireta e citação da citação, que é o APUD. Dos 3 tipos, só cuidado para não fazer citação da citação demais, ou seja, pegar um livro e só ficar nele, citando todas as citações que estão nesse livro. E se empobrece demais qualquer trabalho. Cuidado para não resumir o seu trabalho a um APUD, tá bom? Quando vocês estiverem escrevendo, portanto, devem fazer a indicação das fontes, indicar nas fontes tudo que foi mencionado. Isso vai permitir que, primeiro, você que está escrevendo consiga se manter coeso do início ao fim. Quando você faz a citação, já coloca na referência, você se mantém organizado na escrita. Primeiro ponto, isso em relação a você. Segundo, isso permite localizar para quem está lendo quem foi o autor da ideia original, ampliando a visão do leitor sobre o assunto. E se o leitor tiver curiosidade, ele vai saber exatamente onde buscar. É comum que a gente coloque essa menção ao autor original na citação, mas também é possível que a gente coloque uma citação do autor em uma nota de rodapé. Lembrem, de acordo com a ABNT, o sistema de citação que a gente vai utilizar no TCC é o autor-data. As notas de rodapé devem ser meramente explicativas. O que significa dizer, não é para fazer a citação na nota de rodapé, e sim para explicar alguma ideia que não coube no texto, e deveria ser subentendida do texto. Então, as notas de rodapé vão servir para explicar ideias contidas no texto, não para fazer citação, tá bom? E o sistema que nós vamos utilizar para fazer a citação no corpo do texto é o autor-data. Nesse sistema autor-data, que a gente vai mencionar o sobrenome do autor, como a gente já viu, o ano da obra e, se a citação for direta, o número da página, devemos citar quando a obra foi escrita por uma pessoa física, o sobrenome dessa pessoa física. Mas imagina que vocês estão buscando um relatório do Ministério Público Federal. O autor, nesse caso, é uma instituição. Nesse caso, você vai indicar, ao invés do indivíduo, a instituição e o ano em que a informação foi publicada, independente de ser num livro físico ou digital, numa página da internet, vão partir da mesma premissa. Se der para colocar o número da página, se o arquivo tiver número de página, colocar também o número da página. Então, quando vocês estiverem escrevendo texto, vocês devem considerar como autor os indivíduos que são responsáveis pela obra, tanto as pessoas como as entidades, os órgãos, as instituições, que devem colocar isso nas citações, tá? E se a citação for direta, jamais esquecer do número da página, tá bom? Como nesse exemplo, de acordo com Carvalho, 2010, página 11, abre aspas, que a citação tem até 3 linhas, a pobreza, combinada com a má distribuição de renda, são elementos determinantes para a compreensão
e outros fenômenos regionais, em Alagoas. Ou poderiam colocar uma citação indireta, vocês estão vendo que no segundo parágrafo é a mesma citação, só que com as palavras do autor, e ao final colocar o sobrenome do autor, o ano e o número da página, certo? Pessoal, já vai acabar aqui esse primeiro bloco e eu já vou compartilhar